Fala galerinha, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula comigo, Alessandro Borges, de Informática para Concursos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os modos de desenvolvimento Python. Modos de desenvolvimento. Veja que agora a gente já está dando mais um passo em direção à programação. Não se apavora não. Então a gente pegou toda aquela parte teórica, para que a gente entendesse que o Python ele pode ser orientado a objetos, ele pode ser usado de forma imperativa, ele pode ser usado de forma funcional para se fazer cálculos. A gente falou que o Python ele é uma linguagem interpretada em tempo real de execução, que ele utiliza um interpretador, que é um programinha que já vem embutido nas implementações, que são as versões de Python, que dentro do interpretador a gente tem um compilador que gera um bytecode, e que vai ser executado por uma máquina virtual, e que é a máquina virtual que permite que aquilo que você escreveu lá do outro lado vai interagir com diferentes sistemas operacionais como Windows e Linux. Beleza? Então vamos dar mais esse passinho. Modos de desenvolvimento. Vamos lá. Existem vários modos que você pode utilizar para poder programar, para poder desenvolver Python. Entre os vários modos, tem um modo chamado modo interativo. Olha aqui, modo interativo. Vamos pegar aqui, vamos mudar aqui a nossa marcação, aqui, modo interativo. O que é o modo interativo? Ele também é conhecido como console do Python. Console. Modo interativo, console. Ele é um painel onde você vai digitando os comandos e vai executando. Em tempo real. O pau vai quebrando, você vai digitando e ele vai mostrando os resultados para você. Isso mesmo. Isso mesmo. Quando se fala de modo interativo, tenta lembrar um pouco do prompt de comandos, por exemplo, do Windows. Tenta lembrar do DOS, MS-DOS, MS-DOS, antigueira. Tenta lembrar de uma shell do Linux. Isso aí, velho. Isso mesmo. Console do Python. Permite a utilização direta do interpretador. É direto, velho. Direto do interpretador. E testar partes do código antes de colocá-los em um script. Então, antes de você programar, você não quer programar, você não quer perder tempo definindo variáveis. Não, você não quer fazer isso, você quer testar. Você teve uma ideia e você quer testar. Você vai usar no modo interativo. Antes de colocar no script. Só para teste rápido. Execução rápida. Você não vai salvar em banco de dados. Você não vai poder executar depois de novo. Cada vez que você quer testar, você tem que digitar tudo de novo. Lógico que o console ajuda um pouquinho também, mas é basicamente tudo de novo. O interpretador pode avaliar uma expressão e exibir seu resultado diretamente. O modo interativo não armazena as instruções. Ou seja, todo programa deve ser digitado toda vez que você for executá-lo. O modo interativo pode ser acionado pelo terminal. Falei para vocês? Do Linux, do macOS, ou prompt do Windows. Pode executar de lá de dentro. Comando de acesso ao modo interativo é o comando Python. No caso aqui do prompt de comandos do Windows, você abre o prompt de comandos do Windows e digita Python. Lógico que antes você tem que ter instalado a implementação. Você digita Python, ele entra no modo interativo. Olha aí o modo interativo. Aqui eu estou executando dentro do prompt de comandos do Windows. Tá? Então aqui, C:/users Alessandro. Lembrando que antes de digitar Python aqui o pau quebrar, você tem que instalar a implementação, tá? Então eu venho aqui, aqui, digito Python. Aí ele começa a executar o negócio. Python 3.7, que é a implementação que eu estou usando aqui. Ele mostra alguns dizeres, copyright, tal, papapá. E aqui, isso aqui já é o prompt de comandos. Esses três sinaizinhos de maior aqui já é o prompt de comandos onde eu vou digitar os comandos, tá? Beleza? Então tá tudo no jeito. Dei o início, carregou, tá pronto pro pau quebrar. Aí eu vou lá e digito, por exemplo, km igual a 1000. Que é isso, professor? Você já tá programando? Já tô programando. Vamos começar aqui devagarinho, mas já vamos colocando o pezinho ali na programação. km igual a 1000 significa que eu estou atribuindo o valor 1000 à variável km. Eu estou criando uma variável, estou criando um termo dentro dessa minha programação.
eu estou colocando o número 1000 dentro da variável km. Olha lá. Aí eu digito, tempo de execução, tempo real, vou digitando e o pau vai quebrando. Aí eu digito km vezes 1,67. Estou fazendo um cálculo de conversão. km recebeu o que lá dentro? 1000. Aí embaixo eu digitei que eu quero fazer km vezes 1,67. Cálculozinho de conversão. Aí eu, enter. Aí eu digito, né? Enter, porque ele vai me dar o resultado desse cálculo aqui. Enter. Bum! Aí ele mostra o resultado. 1670. Já calcula para mim, é tempo real. Não precisa esperar compilar, não precisa fazer nada. Foi aqui, já deu o resultado. Tá vendo? Então, com esse modo interativo, eu já executo, cara. Já vejo ali mais ou menos o resultado do que eu tenho ali, do que o sistema espera de mim. Né? Do que eu espero do sistema, melhor dizendo. Então, usado para testar partes de um software. Um cálculo, um comando. O interpretador pode avaliar uma expressão e exibir seu resultado diretamente. O modo interativo não armazena as instruções, como eu já falei lá. O modo interativo pode ser acionado pelo terminal ou prompt de comandos. Comando de acesso ao modo interativo é o comando Python. Beleza. Seguindo. Modo script. Outro modo script. No modo script, eu já tenho que digitar mais coisas. Não é não. Aí no modo script eu crio um arquivo com a programação base. Eu já tenho que programar, já tenho que ter um arquivo com a programação. O arquivo que vai ter a programação é o arquivo .py. Lembra disso? É onde está o código fonte. Então, o modo script é mais comumente utilizado na hora de desenvolver, pois os códigos e instruções ficam armazenados em um arquivo .py. Dessa maneira, o código escrito pode ser executado várias vezes pelo interpretador. Por que ele pode ser executado várias vezes? Porque eu criei um arquivo ali, está salvo. Então eu posso executar várias vezes, está salvo. Diferente do outro que não salva, que é o modo interativo. Um script também pode ser executado em um terminal. Também posso executar no terminal também. Posso também. Ou prompt de comandos. Desde que o arquivo .py esteja no diretório atual selecionado. Então veja. Aqui eu tenho um arquivo .py chamado teste, um arquivo .py chamado programa 2, um programa chamado .py e um jogo chamado .py aqui dentro. Então eu posso abrir o prompt também e executar. Acessar a pasta, o diretório onde está o arquivo .py, que está na mesma pasta, e dar execução nele. Se eu der execução nele, ele roda e ele gera um arquivo .pic. Vamos seguindo. Olha aqui. Aqui eu tenho um scriptzinho, scriptzinho, tá? Aqui ele tem uma codificação básica, né, de linguagem. Depois a gente vai falar, vai detalhar cada um desses códigos. Não se preocupa com isso agora, tá? Não se preocupa. Aqui a gente está imprimindo uma linhazinha, dando um salto na linha, beleza? Uma quebra de linha. Print é para mostrar, tá? Então quando a gente executa, ele mostra na tela. Aqui, ó, print, conversão de km metros. Então eu vou mostrar. Quando eu executar o comando, quando eu der o play e executar o comando, ele vai mostrar para mim conversão de km metros. Eu vou mostrar isso aqui, porque eu estou mandando printar. Estou mandando mostrar. Distância igual a int input, digite a distância desejada em km. Presta atenção. Quando você executa, quando o usuário executa, ele não vê nada disso aqui, essa parte que ele não vê. O usuário só vai ver isso aqui, ó, o que está entre aspas. Ele vai ver escrito assim para ele: digite a distância desejada em km. Aí o usuário vai o quê? Vai digitar o número, né? Vai digitar o número. Porque ele vai ver escrito, digite a distância em km. Ele vai digitar o número. O número que ele digitar aqui vai ser dado o input. O que é input? Entrada. Vai ser dada a entrada do tipo inteiro. Vai ser um valor inteiro, não vai ser um valor quebrado. Vai ser um valor inteiro. Dentro da variável distância. Tá vendo? Ó, distância igual input. Então, vai ser dado, vai entrar um valor dentro de distância.
Agora aqui embaixo tem outra variável, a variável cálculo. O que a variável cálculo vai receber? Tá vendo o sinalzinho de igual? A variável cálculo vai receber a distância, que é a variável que está recebendo o número que o cara digitou, vezes 1000. A variável cálculo vai receber a distância e vai receber também um cálculo, vezes 1000. E depois o que vai ser mostrado na tela? Vai ser mostrado, vai printar, vai mostrar, print é para mostrar, vai mostrar na tela a variável cálculo. A variável cálculo é a distância vezes 1000. Então vai ser mostrado o cálculo, o resultado. Então se eu digitei aqui 2, vai ser a distância que é 2 vezes 1000, 2000. Então o cálculo vai receber 2000. Então vai ser mostrado 2000 em metros. Esses colchetes aqui, essas chaves, desculpa, são para poder mostrar o que vai vir antes de metro. Vamos executar. Olha aqui. Acessei a pasta chamada ambiente teste, que eu tenho que acessar a mesma pasta onde estão os arquivos, tá vendo? Ó, ambiente teste. Então eu acesso no prompt de comandos o ambiente teste, faço o acessozinho. E digito o nome do programa. Ó, qual é o nome do programa? Eu digito Python, espaço, teste.py, para executar o nome do programa. Então eu estou executando o programa, olha aqui, ó, o programa chamado teste.py. Então é esse programa que eu estou executando. Olha ele aqui, ó, teste.py, ele está sendo executado. Então esse aqui, ó, que eu estou executando. Esse aqui é o conteúdo. Esse arquivo aqui, ó, qual é o conteúdo dele? É esse conteúdo aqui. E aí eu estou executando no prompt de comandos. Estou digitando Python, espaço, teste.py. Estou executando. Então tem um script, tem um código que eu digitei e eu estou executando o .py. Vou mandar rodar ele. Quando eu rodo, ele mostra conversão de km em metros. Ele dá uma puladinha de linha. Lembra disso aqui? Ó? Isso aqui é para pular uma linha. Então ele pulou uma linha e ele mostrou conversão de km em metros. Onde é que está isso aqui no script? Ó? Print, conversão de km em metros. E aí ele pergunta, ele manda, ele dá uma ordem. Digite a distância desejada. Aí fica 2 pontos. Digite a distância desejada. E aqui nesse momento, eu vou dar um input, ó, digite a distância desejada. E ele fica esperando uma entrada de dados. De que tipo? Inteiro. Que vai ser jogado dentro de uma variável chamada distância. Então fica esperando, ó. Aí eu vou e digito. Digitei o 5. Aí eu teclo Enter. Ele vai calcular para mim. Que cálculo que ele vai fazer? Ele vai pegar o 5 que eu digitei aqui, que foi jogado dentro de distância. E ele vai calcular a distância, que é 5, que eu digitei, vezes o 1000. E vai jogar o resultado disso aqui dentro do cálculo. E o que eu vou exibir no final? O cálculo. Olha lá, digitei 5, Enter. 5.000 metros. Essa última linha, ela corresponde a essa última linha aqui da programação. Print. Aqui é o cálculo, ele vai executar o cálculo. E a palavra espaço, metros, que está entre aspas. No formato já adequado. Seguindo, olha lá. 5.000 metros. E aí ele sai da execução do programa. Isso aqui é um programa, velho. Um programazinho de cálculo. Tá pegando a distância, 5, multiplicando por 1000, para me dar a distância em metros. Né? A distância em quilômetros, ele está me dando o resultado em metros. Entenderam? Isso é o modo script. Bora pro próximo. Ambiente integrado de desenvolvimento. Bora aqui, o negócio começa a ferver. Ambiente integrado de desenvolvimento. IDLE ou IDE. Tem problema. É comum demais falar IDE ou IDLE. Uma IDE é um software com muitas funcionalidades. Agora o negócio já começa a mudar. A gente sai do basicão, onde a gente testa interativamente. Vai para o modo script, que já é um pouquinho mais diferente. E vai para a IDE, que já é mais robusto. Então, a IDE é um software com muitas funcionalidades que auxiliam no desenvolvimento de código, além de possuir a capacidade de executar e testar o código. Mas tudo isso faz na IDE. Testa, desenvolve, vê se tem bug. Sendo normalmente disponibilizada por uma interface gráfica, GUI.
que é uma interface gráfica para usuários. Então é bem visual. Não é esse negócio chato aqui não. Não, é mais visual. A utilização de uma IDE no desenvolvimento de códigos que requerem maior complexidade se faz necessária à medida que ele se torna maior e são exigidas estruturação e organização. Uma IDE fornece ferramentas básicas de indentação, já tem a ferramentazinha para deixar tudo bonitinho, indentado, organizado, afastado. Diferenciação de funções, diferencia o tipo de função. Autocompletamento, ele completa. Eu sei que você está pensando assim, ó. Mas a gente sofre, não sofre? A gente fica pensando assim, ó. Cara, para eu criar um programa desse aqui, eu vou ter que decorar tudo isso. Gente, isso aqui não é nada, velho. Isso aqui não é nada. Você não precisa ficar decorando nada, não. Quando você está usando uma IDE, lógico que a gente vai fazer uma prova, tem que saber algumas coisinhas também, né? Mas quando a gente está usando uma IDE para programar, a IDE, ela já autocompleta para você. Você começa a digitar alguns comandos, ele já sugere para você algumas opções. Beleza? Então, olha só. Cadê? Diferenciação, autocompletamento de código, dentre outras funções. Ela automatiza tarefas simples e repetitivas durante a criação de uma compilação local, como criação de códigos binários e testes automatizados. Ela vai automatizar um monte de coisa, vai ter um monte de coisa pronta. Realiza debugger. O que é o debugger? É o teste, ele testa outros programas e aponta visualmente a posição do bug. Mostra onde é que está o problema do software, no código. Olha aqui, ó. Ambiente integrado de desenvolvimento IDLE. Né? Integrated Development and Learning Environment. É uma das mais usadas. É a ideia padrão. Programa padrão do Python. Já vem no Python isso aqui, ó, já para você organizar. Adequado para iniciantes. Lançado em dezembro de 1998, antigona, por Guido Van Hussen, que é o carinha lá, o pai do Python. Consistindo em um editor de texto com várias janelas, com destaque de sintaxe, e depurador integrado, com revisão e visibilidade da pilha de chamadas, entre outros recursos básicos. Então aqui, ó. Já não é muito mais visual? Já não é muito mais organizadinho? Ó, a indentação toda bonitinha, tá vendo? O afastamento. Se você não seguir isso aqui, cara, na ponta da letra, você não roda. O software não roda. Aqui já tem um softwarezinho, ó, que já tem um gamezinho, ó. Tem algumas variáveis definidas, ó. Tem uma variável chamada número secreto, que recebeu o número 30. Tem o número de tentativas, ó, que recebeu o número 3. Então, tentativas, a variável tentativas, ela recebeu o 3 lá dentro. O número de rodadas recebeu o número 1, ou seja, só uma rodada. Deu, não deu, ele sai fora do programa. Com 3 tentativas cada rodada. Aqui, ó, print. Print é para exibir. Sempre que eu escrevo print, quando eu executar o programa é o que vai aparecer na tela pro cara. Lembra disso? Então vai aparecer o que pro cara quando eu der o play? Jogo da adivinhação. Vai aparecer escrito. Lembra disso aqui? Não apareceu aqui escrito algumas informações? Então vai aparecer escrito pro usuário. Ó, jogo de adivinhação. É assim. Aí tem um primeiro loop aqui, ó. Um primeiro comando aqui, ó. Tá? Uma primeira estrutura while. Que é enquanto. Enquanto isso aqui for verdadeiro, ele vai executando isso aqui, ó, executando, enquanto for verdadeiro. Mas só não é infinito, porque eu defini uma regra aqui. Qual foi a regra? O número de tentativas, ou seja, você vai poder rodar isso aqui 3 vezes. Se o cara não acertar o número, que é o número secreto, ele vai sair do programa. Então, se o cara acerta o número, aparece. Acertou, danado. Se o cara não acerta, né? Se ele coloca um número menor do que 30, por exemplo, 25, aparece, o número é maior. Tipo uma diquinha, o número é maior. Aí o cara tenta outro. Se o cara digita um número que é maior do que 30, aí aparece uma diquinha. O número é menor. Aí você vai baixando o número. E a cada rodada, ó, a variável rodada, que começa com o número 1, ela recebe mais 1. Então, a cada rodada ele vai recebendo um número, vai sendo acrescentado 1. Quando o número de rodadas for superior
a quantidade de tentativas, tá vendo? Ó? Aí ele sai do programa, aí ele encerra o programa. Aí ele encerra o programa. Beleza? Seguindo. Ambiente integrado de desenvolvimento IDLE. Outro. Esse aqui é o mais basicão. Esse aqui já é o mais robusto. É o VS Code, que é o Visual Studio Code. Considerada a IDE mais popular do mundo. E não apenas para Python, mas também para outras linguagens. Então veja que ela é bem mais legal. Tem muito mais recursos. Né? Ó, ela mostra aqui os componentes, ela separa as classes direitinho. Ó. Ela destaca cada parte do código. Ela já indenta tudo bonitinho. Tá bom? Ela já faz debug, ela faz análise. PyCharm, também muito usada. A PyCharm é usada especificamente para Python e foi desenvolvida para rodar nos principais sistemas operacionais do mercado. Já é outra ideia. Não tem uma ideia só, tem várias ideias. Aí você usa a que você gostar mais, a que você melhor se adaptar. Google Colab, ou Colab, Google Collaboration, quase que não saiu, hein? Collaboratory, né? É um sistema do Google criado para desenvolvedores, no Google. Você acessa online. Digita aí no seu Google aí, Google Colab. Lá você pode criar uma máquina virtual, pode. E executar o Python, pode. Programar lá dentro. E é muito legal que em tempo real, você vai digitando o código, vai executando, ele já vai mostrando. Por exemplo, aqui eu já estava executando, aqui dá para você ver, ó, o jogo da adivinhação, tá vendo como é que ele aparece? Ele já vai executando, já vai mostrando. É um ambiente virtual que não requer configuração e é executado em nuvem, né, online. Essa interface permite escrever e executar códigos em Python. Salva e compartilha análises, né, e permite acessar poderosos recursos de computação científica. Tudo gratuito no navegador. Isso aqui é muito legal para estudar para concurso, tá, gente? Quem está estudando para concurso aí, isso aqui é muito top. Você abre já pela própria Google, não tem muito trabalho de instalar nada. E você pode testar tudo aquilo que eu fui ensinando aqui, quando a gente estiver falando da programação propriamente dita. Tá bom? Beleza. Então aqui, ó. Por que usar uma IDE? Por quê? Para que eu vou usar uma IDE? Para quê? Qual a vantagem de usar uma IDE? Então, lembrando. Interativo. Executa e já vai vendo o resultado. Script. Você cria o script e executa no terminal ou no prompt. E a IDE. Então, o principal benefício de um ambiente de desenvolvimento integrado é o aumento da produtividade do desenvolvedor. Reduzindo o tempo de setup, né, de configuração inicial, aumentando a velocidade das tarefas de desenvolvimento, mantendo os desenvolvedores atualizados e padronizando o processo de desenvolvimento. Então, é muito bom. Configurações mais rápidas, né? Então, uma IDE traz um conjunto de ferramentas integradas, diminuindo o tempo de configuração de ferramentas individuais. Permite mais produtividade com tarefas. O código pode ser analisado e a sintaxe verificada durante a edição, fornecendo feedback instantâneo quando erros de sintaxe são introduzidos, né? Quando você está digitando ali, introduz um errinho. Aprendizagem contínua, então você vai aprendendo continuamente com ela. Então ela tem uma curva de aprendizagem muito bacana. Os tópicos de ajuda da IDE são constantemente atualizados, a maioria delas, bem como novos exemplos, modelos de projetos. Padronização, tudo padronizadinho, bonitinho, organizadinho. A ideia do IDLE padroniza a interface da IDE, padroniza o processo de desenvolvimento, o que ajuda os desenvolvedores a trabalharem juntos com mais facilidade e aprenderem mais rápido. Agora, para fechar, algumas ideias são de código aberto, tá bom? Enquanto outras são ofertadas comercialmente. Uma ideia pode ser um aplicativo independente ou pode ser parte do pacote maior de software. Então, você pode instalar separadamente ou quando você instalar uma implementação, ele já vem com algumas ideias. Certo? Então, gente, é isso. Fechamos aí um pouquinho aí de como implementar. Beleza? Vamos encerrar esse módulo. Esse módulo não, né? Essa aula. E já eu volto. Beleza? Um grande abraço e até já.